que, então, vamos passar para os consultores aqui para um recado final. E se no decorrer das falas dos consultores tiverem outras dúvidas, a gente está à disposição. Doutor, pela esquerda, doutor Juan, por favor. Olá. Bom, não, só para acho que vou ser muito rápido, quer dizer assim, linha geral de análise, quer dizer assim, isso aqui é uma obra em construção, tá? O próprio Banco Central chamou isso de regulação mínima, o que é bastante questionável, tá? Mas o que vai acontecer é o seguinte: a partir de agora não tem um momento onde vai terminar, ele vai continuar o processo. Possivelmente ele vai aprender muitíssimo à medida que chegarem os primeiros pedidos de autorização e etc, e os formulários. Ele vai entender muito mais a indústria que ele está regulando. Então a tendência é sair uma série de padronizações, série de organizações, de novos documentos de qualquer hierarquia legal dentro do Banco Central, que vão criando padrões. Então muitas das coisas que eu ouvi aqui são dúvidas de que, bom, em que formato, como que eu apresento aquela discussão. Quer dizer, a regra é geral, e nem o Banco Central sabe. Tá? Então, o que a gente vai passar agora é conviver com o regulador não tem interesse em quebrar a empresa, mas ele tem suas idiosincrasias no sentido de falar, olha, o que ele acha que deve ser, o que não deve ser. Uma das frentes que já foi dita muito é que eles vão olhar muito a eficiência do meio de pagamento. Tá? E aí, eficiência é um termo absolutamente vago. Tá? Então, ele vai chegar e falar, pô, esta regra que você estabeleceu aqui não é eficiente, ou é mais eficiente, ou é menos eficiente, eu recomendo que mude, e à medida que ele for criando padronizações para aspectos específicos, ele vai, de fato, ampliar a regulação para alguns segmentos, para algumas coisas que ele fala. O Bruno já citou alguns. Então, assim, o principal recado, assim, não tem nenhum monstrengo, não dá para deixar tudo de última hora, mas não precisa sair correndo que nem um maluco, criando regras. Assim, ele aproximou a regulação bancária, mas ele entende que são bichos diferentes pelas conversas que a gente teve. Mas ele certamente, à medida que ele for recebendo autorizações, vai aprender e vai querer mudar algumas regras, ou pelo menos tem intenção, não quer dizer que ele vai fazer, que ele vai ter condições de fazer, de como funcionam determinados aspectos. O Bruno foi citando aqui expiração de créditos, transferência de pré-pagos, pagamento a lojistas. São ideias, não quer dizer que ele vai intervir, mas possivelmente ele vai criar incentivo, no mínimo incentivos, para caminhar para um nível de eficiência, ou chame como quiser, que ele acha adequado. Tá? E esse é um processo contínuo, vai ser ao longo de anos e anos, ou seja, a gente vai passar a conviver com o Banco Central e em pouco tempo isso aí vai ser normal, e vocês já sabem que a cada X meses vai sair uma nova circular e vai ter ajustes e vai ter um departamento de compliance com o Banco Central nas empresas. E é isso mesmo. Tá? Mas eu coloco assim, vai mudar politicamente a diretoria, vão mudar as coisas, os técnicos estão lá, os departamentos estão lá, eles têm vida própria no sentido mais amplo, mais legítimo do tema, eles continuam fazendo o seu trabalho. Como já colocaram aqui, é um relacionamento forçado, tá? Mas ele é um processo, ou seja, que não deve assustar. No fundo, que no processo de autorização, cada um vai ter que explicar as particularidades do seu business e torcer, acho que é o melhor termo, para que o Banco Central entenda aquilo e vá caminhando com as regras no sentido de acomodar determinadas práticas. Obviamente, o que ele vai olhar são sempre os princípios que já estão colocados. Risco, liquidez e segurança de transação, de lavagem, ou seja, de compliance, no sentido mais amplo. Tá bom? Obrigado. Complementando o que o Juan falou, nosso entendimento é que, da mesma forma que as instituições financeiras ainda passam por esse processo de maturação, as instituições de pagamentos também vão sofrer esse processo e isso vai ocorrer ao longo do tempo. Toda essa estruturação, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido por vocês, as instituições financeiras já fizeram e ainda continuam fazendo. Ainda continuam mostrando ou tentando mostrar para o Banco Central qual pode ser o melhor cenário. Então, vocês terão, sim, um grande trabalho, mas é um trabalho que vai ser diluído ao tempo, e não neste momento, não neste ano. Então, eu
acredito que a BECS vai ser e vai continuar sendo um grande ferramental para prover e principalmente para tirar essas dúvidas que vocês têm com o regulador. O Pedro mencionou hoje a respeito de COSIF, próprio IFRS e outros aspectos que os bancos ainda continuam tendo problemas, ainda continuam tendo adaptações a fazer. Quanto mais vocês que não tiveram ainda esse contato. Então, isso ao longo do tempo, eu acho que nós aqui teremos muito trabalho ainda e vocês, com certeza, também vão precisar sempre aperfeiçoar a metodologia, os critérios, os aspectos de conhecimento e, claro, adequação à estrutura de vocês. Obrigado. Bem, eu acho que os colegas já deram uma boa colocação final. Eu só quero deixar aqui meu agradecimento à atenção de todos. Obrigado. Bem, eu acho que tem um pouco a acrescentar o que foi dito, né, aqui anteriormente. Só enfatizo a seguinte questão: qualquer dúvida, qualquer receio deve ser feito, deve ser encaminhado ao Banco Central. E, preferencialmente, não estou aqui fazendo apologia da ABECS, mas da experiência de quem esteve do outro lado. O Banco Central normalmente entende que ele falar com as associações é uma maneira de fazer com que essa informação chegue para todo mundo ao mesmo tempo. Então, sempre que possível, usem a sua associação para conversar com o Banco Central. Ela tem, digamos assim, um poder de penetração no Banco Central maior, porque o Banco Central enxerga nas associações uma entidade neutra. A pergunta chega de forma a esclarecer para todos e não para um. E não tem pergunta que não deva ser feita. Não tema, porque o bicho não é tão feio quanto parece. Como advogado da ABECS, eu vou fazer uma apologia à ABECS mesmo. Eu acho que se vocês olharem processo regulatório no Brasil, ele não é um processo em que o regulador fala abertamente com o público. E esse talvez foi um dos processos mais democráticos que eu já vi de elaboração de regras. Eu acho que isso se deve muito ao trabalho da ABECS, que de fato se aproximou ao Banco Central. Claro que existe aí, por terem instituições financeiras na própria ABECS, isso ajuda, mas sem dúvida a ABECS hoje como entidade ganhou uma importância muito grande, eu diria, e ela tem uma abertura com o Banco Central que nem sei se acho que a FEBRABAN consegue tanto quanto a ABECS já conseguiu até hoje. Dou um exemplo concreto e a mensagem que isso representa. No passado, acho que os bancos na FEBRABAN não conseguiram se acertar com relação a tarifas bancárias. E essa falta de acerto acabou fazendo com que o Banco Central decidisse qual seria a forma de tarifar serviços bancários. Quando isso veio para a ABECS, até pelo choque sofrido pelas instituições financeiras na FEBRABAN, a própria ABECS conseguiu, apesar de interesses conflitantes, porque são competidores no final do dia, ele conseguiu gerar uma lista mínima que foi seguida em 95% como proposta da ABECS, o que no final foi bom para a indústria. Aqui a gente está exatamente no mesmo ponto, e o que a gente conseguiu aqui na ABECS seria muito importante vocês pensarem sempre que tiver um assunto que é a importância da indústria, por mais que você é concorrente, compete, nada é pior do que deixar o Banco Central regular um assunto que ele não entendeu, quando você mesmo, se juntando aos competidores, perdendo os anéis, mas ficando com os dedos, consigam regular um assunto que faça sentido para a indústria como um todo. Então, acho que a mensagem é: aproveitem esse fórum que foi conseguido, e essa entrada que a ABECS conseguiu no Banco Central para justamente discutir temas mais complicados. Então, por exemplo, expiração de pontos. Acho que é um assunto que a indústria tem que conversar. COSIF, se é um assunto que vai encarecer muito, acho que é um assunto que a ABECS deveria se posicionar. Então, sem dúvida, de todos os outros órgãos que participam, a ABECS hoje tem um posicionamento privilegiado, e eu acho que todos aqui têm o privilégio de poder usar essa conexão com o Banco Central. Então, acho que parabéns aí para a ABECS pelo trabalho, né? Bom, acho que só para finalizar, um último comentário: o Banco Central, além de vir se mostrando muito aberto a discussões com a indústria, ele também tem buscado facilitar um pouco o processo de autorização. Então, no CISORF já estão disponíveis diversos modelos de requerimento, de declarações, autorizações. No site do Banco Central também já foi disponibilizado um FAQ. Então, como o Djalma falou, esse canal com o Banco Central está bem aberto e tem que ser aproveitado por vocês. Acho que é isso. Obrigada por todos a presença. Eu queria só fazer 3 agradecimentos. Primeiro, tem que agradecer a equipe lá da Carol, que
se esforçou na última semana para a gente estar viabilizando esse evento, inclusive com transmissão aí pelo site da ABEX. A outra é a vocês que manifestaram interesse do próprio evento. E aos nossos consultores aqui, um agradecimento forte pela disponibilização e pela clareza. Eu acho que, como recado, fica duas coisas. A gente está nessa linha de tentar apoiar os associados por uma orientação da diretoria, o nosso presidente, o Marcelo Noronha, o nosso vice-presidente, o Raul, e todos os demais diretores. O objetivo é que a ABEX seja fortalecida, mas ela se fortaleça para prestar um serviço de melhor qualidade aos seus associados. É dentro desse escopo, dessa linha que a gente está trabalhando ao longo dos últimos 2 anos, os últimos 2 anos, e a ABEX ao longo dos últimos, sei lá, 10, 20 anos. Só fica uma mensagem, quer dizer, nas conversas todas com o Banco Central, o que passa é regulação, um processo, né? Então, isso começou agora e vai pelos próximos 195 anos, no mínimo, isso vai ter... Se regula até hoje negócios de banco, né? E é de 64 Banco Central, né? 66, né? Então, é um processo dinâmico, então não há o que se preocupar. E aquilo que o Djalma colocou, quer dizer, não tem o que não pode ser perguntado. Tem coisas que, numa conversa informal com o Banco Central, ele fala assim, não me pergunta por escrito, porque a resposta, às vezes, pode ser muito pior do que a pergunta, né? Nós tivemos, recentemente, umas 2 reuniões com o Sérgio Dilon, não vou dar o tema para não entregar o Sérgio. Ele falou assim, o entendimento é esse, só não põe por escrito, porque se vier por escrito, eu sou obrigado a responder de outra forma. Então, eu acho que essa relação está muito boa. Eu não teria medo, eles regulam instituições financeiras desde 1000 e alguma coisa, e as instituições financeiras continuam aí firmes, apresentando resultados positivos, e não há nenhum problema quanto a isso. E um último aviso dizendo o seguinte, essa equipe de consultores se prontificou a disponibilizar 3 volumes de um guia da ABEX, sob o olhar do Banco Central, sobre a regulação. 2 já foram disponibilizados e, nessa semana, deve sair o 3º. Já foi aprovado, ele já está pronto no mundo físico, vamos chamar, está sendo adaptado para o mundo virtual. Até sexta-feira deve subir para o site. E hoje, estão me desmentindo, não vai ser até... mas se bem, hoje é até sexta, né? Eu não estou errado, não, é que hoje ainda está até sexta. Então, hoje está subindo para o site com todo esse guia. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo, né? Boa noite.